Saúde a todos na paz do Senhor, amém, irmãos? Grato a Deus, até que o Senhor nos fortalece, nos sustenta. E nessa noite eu gostaria de dividir com você, compartilhar com você Tito, capítulo de número 3, um livro, uma carta, uma epístola que tenho estudado por esses dias. Semana passada nós falamos sobre Filemon, e hoje a gente vai voltar apenas uma página de Filemon. Estaremos aprendendo algo da parte de Deus aqui em Tito, no capítulo 3. Amém? Se você quiser, pode se assentar, não tem problema. Amém? Nós leremos todo o texto, são 15 versículos. Enquanto você se assenta e procura, vou agradecendo a Deus pelo seu cuidado, pela sua providência, pela sua direção, pelo Espírito Santo de Deus, que a cada dia está sobre as nossas vidas, pelo amor do Senhor, como dito aqui nessa noite, derramado sobre as nossas vidas. Agradecer a presença de cada visitante, cada irmão que veio, que está aqui nessa noite, seja bem-vindo. Aqueles que depois escutarão a mensagem lá no YouTube, enfim, também, que Deus os abençoe grandemente em nome de Jesus. Tito, capítulo 3, diz assim a palavra do Senhor: quantos acharam? Amém? Admoesta-os a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra. Que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, o nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. Mas não entre em questões loucas, genealogias e contendas e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Quando te enviar Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. Acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. E os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias, para que não sejam infrutuosos. Saúdam-te todos os que estão comigo. Saúda tu os que nos amam na fé. A graça seja com vós todos. Amém. Amém, queridos? Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Semana passada nós estivemos falando a respeito da carta de Filemon, e nessa noite eu gostaria de estar meditando com a igreja também, só que somente agora na epístola que Paulo escreve a Tito. A palavra de Deus, ela nos afirma que Tito, ele era um gentil da Macedônia. Ele foi conduzido a Cristo por intermédio da pregação do apóstolo Paulo. Ele esteve acompanhando o apóstolo em muitas das suas ações missionárias. Tito foi um homem verdadeiramente firme no seu propósito, ele não titubeava. Timóteo também foi alguém que andou com Paulo, mas ele era mais tímido na fé. Ele era alguém um pouco mais introvertido, ele tinha enfermidades também. E Paulo exorta Timóteo: olha, exerça o dom com a autoridade que foi imposta pelas mãos. Agora, Tito foi um homem que caminhou com Paulo, foi usado por Deus, para levar a mensagem à igreja de Corinto. Inclusive, uma mensagem dura, a segunda carta aos Coríntios, nós encontramos
Tito sendo portador dessa carta à igreja de Corinto. A palavra nos mostra nessa carta, nessa epístola do apóstolo Paulo, ao contrário de Filemão, que não foi uma carta dogmática, uma carta que falava a respeito das doutrinas da fé. Ao contrário, essa é uma carta pastoral, é uma carta destinada a Tito, que estava ali na região, ali em Creta, na ilha ali de Creta. Quando lemos em Atos, no capítulo 2, no versículo de número 11, nós vamos encontrar falando sobre o Pentecostes. E no decorrer do texto, lá no versículo 11, nós encontramos entre aqueles que ouviram falar das grandezas de Deus, os cretenses. Irmãos, como que o poder do Evangelho, como que a mensagem de Deus, como que o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a mensagem de Deus foi tão impactante e chegou a tantos lugares. Paulo, de certo, sabia que a mensagem havia chegado aos cretenses. E ali ele foi preso pela primeira vez em Roma, e entre a sua primeira prisão e a sua segunda prisão, ele esteve ali também em Creta para deixar Tito e orientar Tito para que ele estabelecesse as igrejas e colocasse as igrejas no prumo certo da vontade de Deus. Quando você lê no capítulo 1 de Tito, no versículo número 5, ele vai dizer assim: olha, eu te deixei em Creta para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como eu já te mandei. O papel de Tito era um papel bastante difícil. Ele teria que colocar em ordem algo que estava bagunçado. Ele precisava relembrar as doutrinas que havia sido ensinado naquele lugar e com o tempo já havia sido perdido no decorrer do tempo. Irmãos, nós precisamos ser relembrados todos os dias das verdades da palavra de Deus. Eu não tenho pretensão nenhuma quando prego em ser inédito, em falar alguma coisa que alguém não disse. Quando prego, eu tenho a pretensão de trazer a verdade da palavra de Deus como ela é. E se eu conseguir fazê-lo dessa maneira, se os pregadores conseguirem fazer dessa maneira, estarão pregando aquilo que já foi dito. Nós não buscamos algo revelado que esteja acima do que está escrito na palavra de Deus, isso não existe. Isso é heresia, isso demonstra os tempos da apostasia que nós estamos vivendo, pessoas que têm colocado na sua conta o mérito de palavras reveladas que não estão escritas na palavra de Deus. E justamente Tito teria que lidar com esse tipo de gente, de perseguições que estavam acontecendo dentro da igreja. E o maior de todos os problemas, a doutrina estava sendo sacrificada. E é por isso, não diferente disso, que no capítulo 2 de Tito, no versículo 1, ele vai dizer assim: olha, tu porém fala o que convém à sã doutrina. Tito, eu te coloquei neste lugar para você colocar as coisas em ordem. É difícil o papel que você vai fazer, a sua responsabilidade é grande, mas você precisa relembrar tudo que você aprendeu de mim, tudo que você aprendeu de Cristo, e que você vinha colocar em prática as doutrinas, as verdades reveladas de Deus neste lugar, para que as pessoas entendam que o que prevalece na igreja não é a vontade do homem, mas o que prevalece na obra do Senhor é a vontade de Deus. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Essa é uma epístola pastoral e a gente até brinca, porque no versículo 4, capítulo 1, você vai encontrar algo que tem em Tito e tem em Timóteo, porque é destinado aos pastores ou aqueles líderes que estarão à frente da obra. Normalmente o apóstolo Paulo vai dizer assim: graça e paz da parte de Jesus Cristo. Mas no versículo 4 nós lemos assim: a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz. Como que o trabalho pastoral necessita de misericórdia da parte de Deus? Não é fácil liderar. E quando encontramos as cartas pastorais, nós encontramos esse pequeno detalhe que não pode passar despercebido. Graça, não somente paz, mas também a misericórdia de Deus esteja com você. Mas vamos então, irmãos, para o capítulo 3 de Tito. Aqui nós encontramos várias instruções que havia sido dito. Relembrar é necessário. John Stott vai dividir esse capítulo de número 3 em 4 partes. Ele vai dizer que nós devemos relembrar algumas coisas. Primeiro, relembrar o que nós devemos fazer. Veja comigo no versículo de número 1. Admoesta-os a que se sujeitem aos principados. Isso estava dizendo, era para ser pregado e dito isso
aos cretenses, aqueles que haviam aceitado Jesus: admoestos a que se sujeitem aos principados e potestades, que lhes obedeçam e estejam preparados para toda boa obra, e que ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Irmãos, isso era particularmente difícil para os cretenses obedecerem. E por que era difícil, pastor, para os cretenses obedecerem? Porque a ilha de Creta, ela sempre tem, por vários anos, por muito tempo, ela se tornou independente de Roma. E no ano 67 anos de Cristo, Roma subjuga ali a ilha de Creta. E agora eles tinham que obedecer os cretenses. Os cretenses teriam que obedecer a Roma. Só que no decorrer dessa história, muitas guerras civis aconteceram. No decorrer dessa história, muitas insurreições, anarquia e outras coisas mais aconteceram. Os crentes, aqueles que vieram do paganismo e agora estavam servindo a Deus na ilha de Creta, eles também não queriam obedecer às autoridades constituídas. Irmãos, a doutrina de Deus, ela não é apenas para nos salvar, mas existe uma aplicação prática disso na realidade de vida que nós vivemos hoje. A carta de Tito vai falar justamente isso. Nós precisamos unir teologia e prática, vida cristã. Não basta apenas conhecer bem das verdades de Deus, não basta conhecer bem a respeito da teologia, a respeito das coisas de Deus. Não, irmãos, nós precisamos colocar em prática na nossa vida diária. E nós somos, irmãos, desafiados nessa noite a colocar em prática aquilo que somos ensinados na casa do Senhor. É por isso que a igreja ela é tão importante, é por isso que estar na casa de Deus é tão importante, porque somos confrontados pelo poder da palavra de Deus. Quando estamos na casa de Deus, somos ensinados por Deus. E agora, o apóstolo Paulo estava dizendo: peraí, não existe só relacionamento com Deus, existe também relacionamento com as autoridades. Irmãos, nós vivemos numa sociedade civil. Nós temos direitos, nós temos deveres, nós somos cidadãos, não somente do céu, mas também somos da terra. O que mostra, irmãos, que nós verdadeiramente fomos alcançados, verdadeiramente pela graça de Deus, a maneira como nós nos relacionamos. Os nossos relacionamentos, eles tendem ou a agradar a Deus ou desagradar a Deus, não existe um meio termo. E aqui o apóstolo Paulo está trazendo, olha, uma instrução, relembrando-os, porque eles já haviam sido ensinados. Vocês também precisam se sujeitar, duas coisas às autoridades: sujeição e obediência. Nós encontramos aí no versículo de número 1. Aí, irmãos, você olha para os nossos governantes, aí nós olhamos para as autoridades constituídas. Eu sei que cada um tem lá suas preferências, e não estou aqui para falar de política. Mas uma coisa, irmãos, que nós precisamos entender é que independente de quem esteja no poder, no governo, nós precisamos orar por eles. Porque tudo que acontecer lá em cima, irmãos, vai interferir diretamente na minha vida e na sua vida. Quem fala assim: eu não gosto de política, não tenho nada a ver com isso, irmão, então não compra gás, não abastece a gasolina, não compra comida no mercado. Todas as ações que acontecem no âmbito governamental, eles impactam a nossa vida, se transformam ou não em políticas públicas que vão trazer algum impacto na nossa história. Quando lemos em Romanos capítulo 13, o apóstolo Paulo que também afirma que nós devemos sujeição às nossas autoridades. Eu vejo muito crente, irmãos, que ele gasta mais tempo falando mal de político, disso e daquilo, do que falando de Deus. Nós temos tanto a falar do amor de Jesus, nós temos tanto a falar do que Cristo ele fez por nós, mas tem tanto crente, e aí, irmãos, daqui para frente vai só piorar nas redes sociais. Daqui para frente você só vai ouvir mais coisas, e mais gente vai se perder nesse imbróglio danado, e não vai compreender, irmãos, que nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados, querido, para viver o reino de Deus, e para obedecermos também às autoridades que são constituídas. Precisamos orar, irmãos, por aqueles que estão na governança do nosso país, do nosso estado, na nossa cidade. Os cretenses estavam se preocupando demais da anarquia, de tentar resolver os problemas, de se tornarem independentes novamente, estavam se esquecendo da riqueza do evangelho. Quando a gente coloca, querido, as coisas urgentes, querido, no lugar daquilo que verdadeiramente é importante na nossa vida, sempre vai dar errado.
E aqui o apóstolo Paulo vai tocar na ferida. Vocês precisam se lembrar de uma coisa, vocês precisam fazer algo, vocês precisam sujeitar aos principados e potestades. A palavra de Deus diz que não há nenhuma autoridade que não seja constituída por Deus. Em Daniel nós encontramos que ele deporta reis e ele coloca reis. O Senhor, irmãos, Ele está no controle da situação. Não pensem, irmãos, que independente de quem esteja, irmãos, o Senhor, Ele sempre continuará com as rédeas da história, as rédeas da minha vida, as rédeas da sua vida nas mãos do Senhor. O nosso relacionamento é com Deus, mas temos também relacionamento institucional com as coisas que acontecem. Segundo, nós temos relacionamento com o próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor e com aqueles que passam a fazer parte da nossa história. Olha lá no versículo número 2. Não basta dizer que é de Cristo. O versículo 2 diz assim: e que a ninguém infamem, nem sejam contenciosos, mas modestos, mostrando toda mansidão para com todos os homens. Eu tenho um dever para com o Estado, com aqueles que Deus colocou como autoridade na minha vida. Eu tenho um dever também com aqueles que estão ao meu redor, ao meu derredor. A palavra infamar tem a ver de tentar destruir a reputação de alguém. Cada um de nós, ao longo da nossa história, temos a nossa identidade. A nossa identidade, ela foi construída ao longo do tempo. Para você construir a identidade leva-se anos, mas às vezes a reputação se perde um dia. Paulo estava dizendo: vocês não devem, no relacionamento de vocês, vocês devem olhar o outro, tendo cuidado com aquilo que você diz ao respeito do seu próximo. Às vezes as pessoas dizem: eu não tenho nada, mas nós temos uma língua. E não tem nada mais perigoso do que a nossa língua, porque com ela, querido, nós podemos fazer muitas coisas que desagradam o coração de Deus. A palavra de Deus vai dizer que com ela nós abençoamos e com ela amaldiçoamos. E não cabe a nós, não é permitido a nós que dessa fonte possa jorrar dois tipos de água, doce e amarga. É impossível. Aquele que foi tocado pelo Senhor, aquele que foi convertido, aquele que é transformado por Deus, ele tem nos seus lábios só palavras de destruição. A minha boca, a tua boca, os nossos lábios, aquilo que sair da nossa boca precisa ser remédio para a vida de vidas. Precisa ser para edificação de almas. Quem chegar mais perto de você e ouvir um conselho seu, precisa sair com mais fé, precisa sair com mais alegria, precisa sair compromissado com a vontade de Deus, porque é isso que está expressado na sua boca. Que a ninguém infame. Há um autor que diz que infamar ou você queimar a reputação de alguém é como se você matasse, é um assassinato moral. Pensa, alguém que construiu a sua vida, a sua identidade ao longo de uma história, e às vezes é destruída por uma conversa fiada, por palavras malditas, por palavras que não trazem nenhuma bênção para a vida de ninguém. Perceba que servir a Deus é mais do que professar que Jesus morreu na cruz do Calvário. Eu preciso colocar em prática, relembrar todos os dias esses ensinamentos na minha vida. Eu preciso ser bênção na vida de alguém. O que sair da minha boca precisa ser bênção na vida de alguém, precisa ser para edificação da vida de alguém. Ele diz mais: não sejam contenciosos. Os cretenses, eles eram marcados por ser gente de confusão. Tem gente que fala assim: olha, não pisa no meu calo não, que se pisar no meu calo eu vou sair da graça um tiquinho aqui e eu volto daqui a pouco. Os cretenses eram aqueles, irmãos, que eles esperavam um motivo para brigar, ou às vezes criava-se um motivo para ter contenda. Essa palavra contencioso, ela é uma palavra muito forte. É gente que procura ferir o outro, achar uma oportunidade para ferir alguém, para arrumar confusão com alguém, para estar sempre em conflito com alguém. O apóstolo Paulo: vocês não devem viver dessa maneira, vocês precisam ter um relacionamento certo, um dever que vocês têm com o Estado, mas também ter um relacionamento correto com seus irmãos.
E o texto vai dizer, mostrando toda a mansidão para com todos os homens. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Essa palavra mansidão, ela vem de uma palavra chamada praus, P-R-A-U-S. Ela traz uma conotação de um cavalo que ele está domado. O que isso representa para nós? Que ser manso não necessariamente é ser bobo, ser besta, mas é você ter poder para realizar algo e você deixar de realizar isso em nome do bem-estar do outro. Isso é mansidão, irmãos. A palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 5, bem-aventurados os mansos. Por quê? Porque eles herdarão a terra. Eles cresceram naquele mundo antigo, entendendo que para obter uma terra você precisa lutar, você precisa ser forte, você precisa usar as suas armas. E o Senhor Jesus está dizendo que bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra. São eles que vão herdar, querido, o reino de Deus. Ou seja, não é pela minha força, não é pela violência, mas pelo Espírito do Senhor, assim diz a palavra de Deus. Perceba, irmãos, que isso também é doloroso para mim e para você. Você está no seu pleno direito, você poder realizar algo, você poder defender a sua causa, você poder ter palavras, você ter, olha, intelectualidade para debater algo com alguém e você se calar. Irmão, só quem faz isso é quem está debaixo da graça e da obediência da palavra de Deus. É aquela hora que você fala, eu não sei como é que eu fiquei calado naquela situação. As situações da nossa vida, irmãos, como é que você vai saber que você é manso? Você vai ser provado. Como é que você sabe que, pastor, como é que eu sei que eu tenho fé? Você vai ser provado, aí você vai descobrir que você tem fé. Eu já contei isso aqui, mas eu vou repetir. Há muitos anos atrás eu falei para o meu pastor, ainda era jovem assim. Ainda sou, mas um pouco menos. Eu falei, pastor, eu estou sem paciência. Ele falou, tudo bem, você tem dois caminhos. Você pode orar a Deus para mandar tribulação para você. Eu falei, misericórdia, está repreendido em nome de Jesus, quero não. Ou você pode ir submetendo a sua vontade à vontade de Deus, e Deus ele vai realizando na sua vida. Irmão, não existe uma caixinha mágica, uma caixinha, olha, agora eu vou virar santo, agora eu estou virando manso, agora eu estou temperante. Não, irmãos. A gente vai aprendendo no decorrer da nossa caminhada com Deus. Só que tem gente que quer buscar da forma mais difícil. Existe a forma mais difícil e a forma mais fácil. E nós precisamos, irmãos, entender e aprender com os erros dos outros para que a gente não venha viver as mesmas coisas. O erro alheio precisa ser o nosso pedagogo, ele precisa nos ensinar alguma coisa na nossa caminhada, na nossa jornada. Então, John Stott estava correto, dizendo que nós precisamos aprender, nós precisamos relembrar o que nós precisamos fazer. Se relembre, irmãos, que amanhã você vai estar no meio de pessoas, amanhã nós vamos estar vivenciando outras realidades. Você vai ser provado, as pessoas vão tirar sua paciência, talvez. O pastor está profetizando na minha vida. Não, irmão, isso é verdade, é prática, é rotina. Não precisa ser profeta de Deus para saber. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso estar preparado para essa realidade. Por que a gente sofre com aquilo que a gente sabe que vai acontecer? Ao invés de nos preparar para aquilo que vai acontecer. E nessa noite o Senhor está nos preparando para algo que pode acontecer na minha vida, na sua vida amanhã. As pessoas lá no seu serviço, quando tocarem a respeito de política, diz daquilo, irmãos, eles talvez queiram ouvir a sua opinião, irmãos, mas seja homem de Deus, seja mulher de Deus. A palavra de Deus diz assim, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Quando começar a falar mal perto de mim, de fulano, de ciclano, eu falo, eu estou orando por ele, creio que Deus vai fazer uma mudança na vida dele. Isso não significa, irmãos, que somos concordantes, estamos concordes com tudo que é, com as coisas, não. A palavra de Deus até nos orienta, irmãos, que nós devemos obedecer a Deus. Atos capítulo 5, quando Pedro estava diante daquele sinédrio e eles estavam falando, não falem do nome de Jesus. Pedro vai dizer assim, importa mais obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Claro que há um limite, irmãos, o limite é a nossa consciência. E precisamos, irmãos, ter a nossa consciência livre e preservada para a glória do nome do Senhor. Por que eu devo viver assim? E John Stott vai dizer, em segundo ponto, que nós devemos nos relembrar da segunda coisa, o que Deus fez por nós.
Olha só no versículo de número 3. Melhor dizendo, vai relembrar quem nós éramos. Olha lá no versículo de número 3. Porque também nós éramos, no outro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. Por que eu não devo falar mal dos outros? Porque eu era pior do que eles eram, do que eles são. Porque quando a gente passa na rua, irmão, e vê alguém, talvez nós deveríamos olhar e dizer assim: aquele ali seria eu se não fosse a graça de Deus. Talvez você estaria, irmãos, numa condição pior do que aquele que está na sarjeta. Às vezes a gente não quer reconhecer isso porque a gente ainda enxerga uma bondade em nós muito maior do que o outro tem. E nós precisamos, irmãos, entender de onde nós fomos tirados. Hoje você vê alguém vestido de terninho, gravatinha, sapatinho bonito, gel no cabelo, pasta no cabelo, sei lá o que, chapinha, salto alto, vestido, irmão, mas você não sabe o que foi a vida dele, a vida dela. Nós não fomos chamados, irmãos, para viver de aparência, mas da essência que há dentro de nós. Nós jamais devemos nos esquecer, devemos nos relembrar todos os dias de onde nós fomos tirados, irmãos. A palavra de Deus diz que nós fomos tirados do lamaçal do pecado. Aqui fala que no outro tempo nós éramos insensatos. Em outras versões vai falar nécios. Ser insensato ou nécio não é só ser ignorante, alguém que desconhece alguma coisa, mas é alguém que está com a sua mente cauterizada. E por isso ele não tem noção de pecado, ele vive a vida como ele quer viver, ele vive sem valores, ele vive a vida sem princípios de Deus. Ele diz que em outro tempo nós éramos desobedientes. O que Paulo está querendo dizer com isso, irmãos? Que há uma diferença clara entre aquele que foi antes da conversão e aquele que é depois da conversão. É por isso, irmãos, que como cristãos, as pessoas lá fora precisam ver o Marcos de 20 anos atrás e precisa ver o Marcos de hoje e perceber a mudança. A pessoa que olhar para você precisa enxergar a transformação que Deus ele realizou na sua vida, a mudança que Deus ele fez na sua história. Quando eles olharem para você, ele vai ver uma mulher de Deus. Quando eles olharem para você, vai ver um homem de Deus. Quando eles olharem para você, ele vai ver vidas convertidas e transformadas para a glória do nome do Senhor. Louvado e adorado seja Deus. Paulo estava dizendo: não vivam a vida com Cristo como vocês viviam outrora. Nós vivemos um evangelho fraco nos últimos tempos, em que você vem como está, permanece como está, vive a vida como está. Irmãos, não foi esse evangelho que eu aprendi, não é esse evangelho que está na palavra de Deus. O evangelho é uma palavra de transformação, ele traz uma mensagem de mudança de caráter, de mudança de atitude, de mudança de história, de mudança de vida. Outro tempo vocês eram desobedientes, extraviados, viviam como queria. Vocês serviam a um Deus chamado concupiscência e deleites, ou seja, você tinha um Deus. E qual era o seu Deus? Era você mesmo, era a sua vontade. Quando estamos com Cristo e Cristo está conosco, nós temos que matar esse Deus da nossa vida, chamado eu. Viver como eu quero, da forma como eu quero, não é viver a vontade de Deus, não é refletir a vontade de Deus. Ele diz que outro tempo vocês viviam em malícia e inveja. O invejoso, ele quer aquilo que é do outro. Às vezes o outro não tem nem posse, nem bem, nem nada, mas ele quer ser o que o outro é. Irmãos, eu não vou mentir que isso não existe dentro da igreja. Eu falo da igreja do Senhor no geral. Pessoas que precisam ser transformadas por Deus. Se está vivendo assim, é a hora da mudança, o momento da mudança é chegado. Não importa o que viveu até aqui, importa daqui para frente, para a glória do nome do Senhor. Agora me chama muita atenção o finalzinho do versículo de número 3, que diz assim: eram odiosos. Isso é forte, irmãos. Odiosos e odiando-nos uns aos outros. Sabe o que é uma pessoa odiosa? É uma pessoa que ela tem um rancor, uma raiva dentro dela.
Hernandes Dias Lopes vai dizer que é uma pessoa que tem uma guerra civil dentro de si mesmo. A pior guerra não é lá fora. Tem pessoas que tentam resolver as pelejas externas, mas na verdade ela vive um conflito interno muito grande todos os dias. São pessoas odiosas, elas estão movidas pelo ódio. Como diz aí fora, na força do ódio todos os dias. Pessoas odiosas odiando-nos uns aos outros. Ele não só odeia o outro, mas ele odeia a si mesmo. Ele odeia a vida que ele leva. Ele odeia a família que ele tem. Ele odeia o trabalho que ele tem. Ele odeia a igreja que ele tem. Ele odeia a sociedade que ele está inserido, irmãos. Porque o homem sem Deus, ele sempre vai estar faltando na vida dele alguma coisa. Isso é muito forte ao ler esse versículo, ao ler esse texto, irmãos. Pessoas odiosas, pessoas que nunca têm motivo para agradecer a Deus. Por isso ele fala mal dos outros, por isso ele reclama, por isso ele murmura, por isso ele acha defeito nas coisas, por isso sempre tem algum motivo para ele não ser feliz. Mas Deus está dizendo, querido, que quando Deus ele entra na minha vida, quando Deus entrou na tua história, querido, tudo isso foi arrancado e lançado no mar do esquecimento. Irmãos, a gente deve ter autocrítica e a gente deve olhar para nós mesmos. E quando a gente fazer esse movimento de autorreflexão, a gente precisa ver o que eu era lá atrás. Talvez eu era fofoqueiro. Ixi, eu falava mal dos outros mesmo. E eu não conseguia guardar um segredo na minha boca. A gente consegue fazer isso, irmãos? Vocês conseguem fazer isso? Eu consigo. Ah, eu era assim, eu era assado. Irmãos, mas hoje como é que eu estou? Como eu fui e como eu era, não importa mais. Importa o que Jesus fez na minha história a partir de hoje. A mudança que Ele promoveu na minha vida e na sua vida. Primeiro nós precisamos relembrar do que nós devemos fazer, o compromisso que nós temos de orar pelos nossos governantes, por tudo. A relação que nós temos, o relacionamento que nós temos em sociedade, o compromisso que nós devemos ter com o nosso próximo. A maneira como devemos nos mostrar em mansidão. Nós também precisamos relembrar, irmãos, de quem a gente era lá atrás. Porque senão a gente nunca terá um parâmetro correto na nossa vida. E nós devemos também relembrar, não só do que devemos fazer, não só lembrar de quem nós éramos, mas lembrar daquilo que Deus fez por nós. E aqui o apóstolo Paulo ele gasta mais tempo falando da obra que Jesus ele faz na cruz do Calvário. E eu gostaria de destacar 4 palavrinhas aqui do versículo 4 até o versículo de número 7. Diz assim, acompanha na sua Bíblia: mas quando apareceu a benignidade, diga benignidade, e o amor de Deus, amor. Aí eu vou continuando a leitura do texto, você vai acompanhando. O nosso Salvador para com os homens. Não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. E que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Aqui o apóstolo Paulo vai falar o motivo, queridos, de nós estarmos aqui. Foi a graça de Deus. 4 coisas foram movidas para hoje nós estarmos aqui, querido: o amor de Deus, a benignidade de Deus, nós encontramos aqui ainda a misericórdia de Deus e a graça de Deus. Todos os dias você não pode deixar de lembrar, você precisa se recobrar de que o sacrifício na cruz do Calvário foi marcado por isso. O amor do Senhor permeou o seu sacrifício. A benignidade, que é o fazer o bem a quem não merece, nos alcançou. Lembra que em outro tempo, como é que eu era? Nós éramos assim, mas aí veio o amor de Deus, e aí veio a benignidade de Deus, e aí veio a misericórdia de Deus, e aí veio a graça de Deus, querido, e isso tudo nos lavou, nos regenerou e nos renovou para a glória do seu nome. Há muitos lugares, querido, que não há mais espaço para falar da morte de Jesus, já não tem mais graça. Ah, Jesus morreu.
Mas e aí, o que eu vou receber? O que eu... Irmãos, nós devemos relembrar todo o dia do sacrifício de Jesus. Que foi, olha, que tiveram como ingredientes o amor de Deus. Um amor que a Bíblia vai dizer que é de uma tal maneira que eu não sei que tal maneira é essa. Eu só sei que é uma maneira que eu não consigo compreender. Porque se eu estivesse no lugar de Deus, eu jamais faria o que Deus fez por mim. A benignidade, esse fazer bem a quem não merece, irmãos. Porque nenhum de nós somos merecedores da graça de Deus e da bondade de Deus. Nada, ninguém é merecedor. E quando a gente se esquece disso, irmão, a gente coloca na nossa conta todas as coisas. Se Deus está me abençoando é porque eu sou bom. Se Deus está me abençoando é porque eu leio a Bíblia. Se Deus está me abençoando, não, irmão, se Deus te abençoa é por pura graça, misericórdia, bondade de Deus na sua vida. É porque a graça de Deus nos alcançou, irmãos. Se lembra disso. Não só o que você deve fazer, não só quem você era, mas se lembre do que já foi feito na cruz do Calvário por amor à minha vida e por amor à sua vida. O apóstolo Paulo diz no versículo 8 que fiel é esta palavra. Porque isso, irmãos, é o que determina o nosso relacionamento com Deus. Só é possível relacionar-se com Deus porque o véu do tempo foi rasgado. Porque um dia foi nos permitido ter livre acesso a Deus. Irmãos, orar hoje, se nós entendêssemos o valor da oração, irmãos, a nossa vida seria diferente. Eu fico olhando para o passado, imaginando quantos homens de Deus, pessoas de Deus, não tiveram o privilégio, irmãos, de poder orar e falar com Deus. Ele tinha que falar com o sacerdote. Ele tinha que pegar ali, olha, pecou, tinha que pegar ali uma ovelha, um pombo, algum animal ali e sacrificar para que o seu pecado fosse perdoado. Ele não tinha direito de falar com Deus. Havia, irmãos, olha, um véu que separava o homem de Deus. Precisava de intermediadores. Os sacerdotes que representavam isso. E hoje, irmãos, nós não precisamos de que ninguém nos represente. Se você dobrar o seu joelho agora e falar com o Senhor, Ele te escuta. Se você estiver dentro da sua casa falando com Ele, o Senhor te escuta. Quando você está dentro do seu carro e você leva os seus pensamentos a Deus, Ele te escuta. Quando você vem à casa do Senhor e começa a adorar, Ele te escuta, irmãos. Isso não tem preço, nós precisamos valorizar isso que foi conquistado na cruz do Calvário. Isso não vem de nós, é mérito de Deus, é dom de Deus. Irmãos, se valorizássemos o valor da palavra de Deus na nossa vida. Oh, aleluia, fiel é esta palavra. E eu quero que você afirme, Tito, melhor dizendo. Para que os que creem em Deus, porque não basta crer em Deus, há uma finalidade disso. Procurem aplicar-se, versículo de número 8, as boas obras. Essas coisas são boas e proveitosas aos homens. Irmão, não existe esse negócio de ter fé, eu tenho fé, mas para mim não, irmão. Se você tem fé, isso vai transbordar de alguma forma. Ah, eu tenho um amor, o amor vai transbordar de alguma maneira. A maneira como somos cheios do Espírito Santo vai determinar os frutos que nós temos. Se temos o Espírito Santo, isso vai gerar frutos. Irmão, se você é infrutífero na presença de Deus, irmão, alguma coisa está errada. Ele está dizendo que nós não fomos salvos pelas obras, mas nós fomos salvos para as boas obras. O que Paulo está dizendo, irmãos? Que a evidência da salvação, irmãos, são as boas obras. Não foram as boas obras que nos salvaram, mas quando Deus nos salvou, nós passamos a realizar boas obras. É por isso que o nosso falar é diferente. Ao invés de falar qualquer coisa que vier na minha cabeça, não, eu não posso ferir fulano. Eu preciso aplicar as boas obras na minha vida. Eu preciso ajudar a quem precisa. Eu preciso dividir o alimento com quem tem fome. Eu preciso orar para a libertação de vidas. Eu preciso fazer alguma coisa por alguém. Não existe ministério individualizado. Eu e eu mesmo e mais ninguém. Louvado e adorado seja Deus. Irmãos, precisa transbordar na minha vida e na sua vida. Se somos salvos por Deus, irmãos, não fomos salvos pelas boas obras, mas fomos salvos para as boas obras. Tudo que você fizer, querido, é para glorificar e bendizer ao nome do Senhor. Nós falamos do relacionamento do homem como cidadão aqui dessa terra, o homem como relacionamento com o próximo. Agora nós estamos falando do homem com relacionamento com Deus.
É interessante, irmãos, quando você se relaciona com Deus, você passa a se relacionar melhor com os homens. Você passa a se relacionar melhor com o próximo. Quando você lê a palavra de Deus e a palavra te transforma, isso vai impactar na vida do outro que está ao seu redor. A partir de agora, Paulo vai dar algumas orientações para Tito. Alguns relacionamentos, como na função que ele estava exercendo ali na sua liderança. Ele diz assim no versículo 9, olha, não entre em questões loucas, genealogias, contendas, os debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Se o que Deus fez na minha vida é importante, e o que sai da minha boca é importante, eu preciso aplicar esse tempo para o propósito a qual Deus me criou. Não é tempo, irmãos, de perder tempo. Diga para alguém, não é tempo de perder tempo. Tem crente discutindo até hoje se Adão teve umbigo. Vou repetir, se Adão teve umbigo. Adão teve umbigo? Não sei. Eu não estava lá. Gente, irmão, tem gente perdendo tempo com coisas que são inúteis. Que diferença faz para a minha salvação se Adão teve umbigo ou se não teve umbigo? Tem pessoas que elas se afundam em detalhes que não trazem proveito para ninguém. Tem gente que fica discutindo situações, questões, e mas não sei o que, irmão, eu não tenho paciência para isso. Porque quando você passa por um debate, por uma conversa, você imagina que você pode falar, pode ser ouvido com respeito, e você pode entender o lado do outro, também discutir. A Bíblia não nos ensina a gente a ser cabisbaixo, não é nada disso que a Bíblia está dizendo. Só está dizendo não perca tempo com aquilo que não vale. Por que a gente discute por coisas que não valem a pena no nosso casamento? Por que a gente discute situações no nosso trabalho que não vale a pena? Eu falei para alguém nessa semana, irmãos, eu não morro pelo meu trabalho. Eu me esforço pelo meu trabalho, procuro fazer o melhor pelo meu trabalho, me dedico pelo meu trabalho, irmãos, mas não pelo... Tem que pregar o meu nome lá na funcionário do mês. Custa que custar, eu vou viver isso, irmãos, isso. Irmãos, tem coisas que são maiores na nossa vida, a gente não pode perder tempo com isso. E nesse processo de querer ser o funcionário do mês, de querer ser o melhor da família, de querer ser, de ter a última palavra, irmãos, a gente acaba perdendo as pessoas. A gente acaba desonrando a Deus, a gente acaba afastando as pessoas de perto de nós para ouvir a palavra de Deus. Pessoas que talvez nunca ouviriam a palavra de Deus, elas vão olhar em você e querem ver em você o que o apóstolo Paulo chama de carta viva. Tito, você está numa posição de colocar as coisas em ordem, não perca tempo. Sabe o que o inimigo faz, irmãos? Algum tempo atrás o Espírito Santo colocava no meu coração, que as distrações às vezes é a estratégia do inimigo. Sabe quando você tem que chegar num alvo, aí começa a vir isso, aquilo, coisas para te atrapalhar, irmãos, são distrações. Cuidado, eu vou te dizer nessa noite, cuidado com as distrações. Deus tem um propósito para você, Deus tem uma meta para você, Deus tem um objetivo para você chegar, irmão. Então não perca tempo com as distrações, vai para o seu objetivo, chegue aonde Deus quer que você chegue. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Aquela mulher que perdeu o seu filho, ali no seu colo, ela determinou no seu coração, ela foi, querido, e foi até ela falou, eu só paro quando eu falar com o profeta. E perguntava para ela, está tudo bem? Ela disse, vai tudo bem com a minha casa, com o meu filho, com a minha família está tudo bem, irmãos. Não dá para parar, para perder tempo, para contar historinha. Como diz aí fora, tem gente fazendo resenha da vida toda para todo mundo, contando a história de vida, irmãos, para pessoas que não vão nos ajudar. Paulo estava dizendo, Tito, fique no foco, fique no objetivo, não entre em questões, não é tempo de você perder tempo. No seu ofício, nos relacionamentos que você terá com aqueles que estão dentro da igreja, irmão, porque essa era uma igreja que tinha heresia a todo custo. Ele vai dizer assim, ao homem herege, versículo 10, depois de uma e outra admoestação, de aconselhamento, de chamar a atenção com brandura, você deve evitá-lo, deve fazer mais parte do seio da igreja.
Irmãos, isso parece duro, mas é uma disciplina ensinada pelo apóstolo Paulo através de Jesus Cristo. Tinha pessoas que estavam corrompendo a doutrina. O herege é aquele, a palavra heresia é uma junção de duas palavras no grego. De um lado, eleger, o verbo. De outro lado, partido, escola. Antes não tinha problema com isso, a pessoa tinha um partido. Ela tinha uma predileção por algo. Tinha os fariseus, os saduceus, era uma escola, eram como partidos. Só que aqui ganha uma conotação negativa. Porque uma coisa é você fazer parte de algo já existente, criado segundo as regras. Outra coisa é você criar suas próprias regras. E isso nós estamos falando de criar dentro da igreja. Gente defendendo doutrina que não está na palavra de Deus. Gente ensinando mentiras ao povo. Irmãos, e como isso tem sido verdade nos nossos dias? É por isso que antigamente a gente pregava para alguém e falava assim, vai na igreja mais próxima da sua casa. Hoje eu não tenho coragem, irmãos, de falar isso. Você teria coragem de falar isso? Vai na igreja mais próxima da sua casa? Porque antes nós tínhamos uma ideia de que a igreja mais próxima da sua casa também ia falar de Jesus, também ia falar do amor de Deus, também lá ia falar de cura, de restauração, de transformação. Lá ia ser ministrado na vida das pessoas, mas hoje a gente não tem essa garantia. E o apóstolo Paulo está juntando essa palavra, dizendo ao herege, a esse que pegou uma verdade e transformou como fosse a sua própria verdade. E todos os demais têm que seguir essa verdade. E aí a igreja começa com cismas, começa com facções, começa a rachar dentro da igreja. Porque um fala que é de Apolo, o outro fala que é de Pedro, o outro fala que é de Ciclano e de Beltrano. O apóstolo Paulo dá orientação, agora no seu relacionamento, na sua autoridade apostólica, dada através do apóstolo Paulo, você deve chamar a atenção dessa pessoa que está errando. E você deve fazer uma vez. Se ele continuar fazendo a mesma coisa, você chama novamente e fala novamente com essa pessoa. Ele não quis, ele está deliberadamente crendo naquilo que ele está falando e não quer nada com Deus, irmãos, então evita. Eu falei que não dá, irmãos, a gente chegou numa época que não dá para ficar em cima do muro. Não dá para ter relacionamentos profundos com pessoas que falam mal de Deus. Não dá para seguir nas redes sociais certas ideologias, certos pensamentos, pessoas que defendem coisas que são contrárias à palavra de Deus. Quantos cristãos, irmãos, estão seguindo bobagem nas redes sociais? E nós estamos sendo coniventes, irmãos, com esse tipo de prática. Nós estamos permitindo que esse evangelho também chegue a outros lugares, irmãos. Nós precisamos marcar o nosso território. Nós precisamos mostrar aquilo da qual nós viemos fazer, o que nós viemos fazer. E Paulo vai terminar dizendo, sabendo que esse está pervertido, peca e já está condenado. Irmão, se hoje você fizer isso dentro da igreja, o pastor não presta. Se você chamar alguém que está transtornando a igreja da ponta a outra, irmãos, chama uma vez, chama duas vezes. Você chama a terceira vez e fala, irmão, a partir de hoje você não faz parte dessa igreja. Misericórdia, essa igreja não tem amor, essa igreja. Irmãos, mas existe algo que é mais precioso. Isso, a disciplina, ela serve também para trazer a pessoa à consciência do seu erro. Mas também tem algo mais precioso, que é manter, querido, a paz e a ordem dentro da obra do Senhor. A obra do Senhor, ela nunca foi bagunçada. A obra do Senhor, ela nunca foi a qualquer custo e de qualquer forma. A obra do Senhor, ela tem ordem e tem decência. Paulo estava dizendo, você está num papel muito difícil. Você está lá para colocar ordem na bagunça, irmão. E está num lugar para colocar ordem na bagunça, você não vai ser bem visto. Mas aí eu fico com Pedro, que diz que importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E agora eu quero terminar com esses versículos, são as recomendações e saudações finais. Paulo está dizendo assim, olha, quando eu te enviar, versículo 12, Ártemas ou Tíquico, procura vir ter comigo a Nicópolis, porque deliberei invernar ali. O que Paulo estava dizendo? Faça o seu trabalho, porque o seu trabalho vai acabar aí. Irmãos, há responsabilidades que elas não vão durar a vida toda. É por isso que a gente tem que obedecer hoje, é por isso que a gente tem que ouvir hoje e fazer a vontade de Deus se cumprir hoje. Paulo estava enviando, ele enviaria um dos obreiros, Ártemas ou Tíquico, para substituir
Tito ali que tomava conta das igrejas ali de Creta, dos cretenses. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que nós precisamos fazer aquilo que Deus determinou no tempo certo de Deus. Ninguém sabe, irmãos, até que ponto, às vezes a gente protela, às vezes a gente deixa para depois, a gente vai deixando a vida correr, irmãos, e às vezes Deus falou para você fazer algo, e esse tempo já está acabando, e você precisa tomar rédea da situação agora. Você não sabe quanto tempo você vai ter em determinado lugar, e eu vou mais profundo, nós não sabemos quanto tempo temos nessa terra. E é hoje o tempo que Deus, Ele nos chamou para nós fazermos aquilo que Ele nos ensinou a fazer. Tito seria substituído por Ártemas e por Tíquico. Paulo tinha uma outra missão. Quando lemos em 2 Timóteo capítulo 4, versículo de número 10, o texto quando Paulo está citando pessoas que o abandonaram, e lá no final do versículo ele vai dizer assim, porque essa foi a última carta, 2 Timóteo. Ele diz que Demas amou o presente século. Ele vai dizer assim, olha, Tito está em Dalmácia. Nós cremos, os biblicistas acreditam que após essa saída de Tito de Creta, ele se encontrou ali com o apóstolo Paulo em Nicópolis, e de lá ele recebeu uma nova missão, para ir até Dalmácia e continuar a pregar a palavra de Deus. Eu fico olhando o coração de Tito, um homem que está sempre preparado para aquilo que Deus ele tem para a sua vida. Às vezes, irmãos, a gente quer segurar o osso, né? Eu não saio daqui, eu não saio da minha posição, eu fico aqui, daqui ninguém me tira, irmão. Tem gente dentro da igreja que é desse jeito, olha, ninguém me tira desse cargo, ninguém me tira disso, ninguém me tira daquele, irmão. Mas aquele que é obediente à voz do Senhor, ele segue a vontade do Espírito Santo de Deus. Se Tito fosse olhar Google humanamente falando, ele falou, peraí, eu coloco ordem na bagunça, aí depois chega outro, toma meu lugar e vai ficar com a coisa tranquila. Simples assim. Agora eu tenho outro problema para você resolver. Vai lá para Dalmácia e vai pregar a palavra do Senhor. Você é obediente à voz de Deus ou obediente à voz dos homens? Louvado e adorado seja o nome do Senhor. Ele disse mais, versículo 13, acompanha com muito cuidado Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhes falte. Lembra que lá em cima o apóstolo tinha falado que os crentes, os cretenses, eles deveriam ter boas obras. Paulo está falando, eu estou enviando aí 2 obreiros, um ou outro obreiro vai ficar no seu lugar para te substituir, mas antes você vai preparar ainda provisões para outros missionários que vão. O doutor da lei, Zenas, a Bíblia diz quase nada a respeito disso. Apolo, que é mais conhecido, um evangelista, né, um homem, um mestre da palavra de Deus, para que nada lhes falte. Imagine se você sabe que seu tempo está acabando, a tendência de alguém que está se aposentando é o quê? Agora eu vou descansar. Vamos mais devagar no trabalho. Tem lugar que eles pegam as pessoas que estão se aposentando, pede aposentar ainda, coloca no lugar mais fácil, né? Só que Paulo disse que nada é para você. Agora você ainda vai preparar ainda as provisões, corre atrás para que os irmãos que estão chegando, os pregadores itinerantes que vão aí estar ajudando na obra do Senhor, eles tenham recurso, não falte recurso na obra do Senhor. Louvado e adorado seja o nome do Senhor. E aí, Jefferson, talvez seja a única referência na Bíblia, porque essa palavra doutor da lei remete a advogado, né? A Bíblia vai remeter a isso, fala sobre escribas, também pode ser um dos 2 significados, escriba ou advogado, e talvez seja a única referência bíblica que a gente vai achar no Novo Testamento sobre doutor da lei. Tem outras versões aí que falam a respeito da lei, né? Tem alguma Bíblia que fala diferente aí da lei? Intérprete da lei. Intérprete da lei é aquele que conhece a lei, né? Olha que coisa maravilhosa. E ele vai dizer assim que com isso, versículo 14, os nossos aprendam também a aplicar-se às boas obras, nas coisas necessárias para que não sejam infrutuosos. Irmãos, a obra de Deus, ela precisa do apoio e da ajuda de todos. Quando um da igreja ele deixa de fazer a sua parte, ele está talvez colocando em risco um propósito, um objetivo de Deus. Paulo estava dizendo, olha, você vai embora, você vai me encontrar, vai deixar aí a coisa organizada, vou mandar outro obreiro para o seu lugar,
Antes de você sair, ainda vai preparar e ter provisões necessárias para que os pregadores itinerantes continuem a pregar a palavra do Senhor. Mas isso tudo também é permissão de Deus para que os nossos, eles aprendam a perceber as coisas necessárias. Eu já falei que há uma diferença entre o urgente e o que é necessário. Tem coisas que são urgentes, mas não são importantes. Não estão no topo da lista das nossas prioridades. E na obra de Deus, irmãos, nós precisamos entender que há coisas que são necessárias. E o texto vai dizer para que eles não sejam infrutuosos. A palavra de Deus vai dizer lá em João que aquele que não dá fruto, o que o Senhor faz? Ele corta e lança no fogo. Aquele que dá fruto, ele ainda limpa, para que dê mais fruto, para que cresça e para que dê mais fruto. O propósito da igreja é que nós tenhamos boas obras. Louvado e adorado o nome do Senhor. E Paulo termina essa carta dizendo: a graça seja com todos vós. Amém. Sabe por que eu entendi disso aqui? Às vezes se eu estivesse no lugar de Tito, eu ia falar: como é que eu vou conseguir fazer isso? E Paulo está dizendo: a graça do Senhor é com você. Estou terminando essa mensagem e talvez você está dizendo: como é que eu vou mudar o meu relacionamento com o Estado? Como é que eu vou mudar o relacionamento com minha família? Como é que eu vou mudar o relacionamento com as pessoas que estão ao meu redor? E o Senhor está dizendo nessa noite: faça o que Ele colocou aqui para você fazer. Se lembre de quem você era. Nunca se esqueça, irmão.